Olá pessoal, abordaremos nesta videoaula o processo de industrialização do Brasil. Por quê? Para a gente compreender como se manifesta a expansão da fronteira agrícola. A fronteira agrícola, no seu processo constituinte, ela é também um resultado do processo de modernização do campo e essa modernização ela teve a contribuição da indústria. Então, dizemos que houve um processo de industrialização do campo, que repercutiu na expansão das fronteiras, ou seja, de ocupações de novas áreas, tá, pelo agronegócio ou toda a engenharia do agronegócio, né? Então, novos produtos foram se inserindo no campo brasileiro, como a soja, enquanto commodity. Então, para a gente entender o movimento de expansão da fronteira agrícola, precisamos entender o processo histórico de desenvolvimento da economia industrial no país. E esse processo histórico, né, de desenvolvimento da indústria, a gente já resgata desde a colonização. Então, um primeiro período, né, de análise do processo industrial já vem a partir dos anos 1500 até 1822, que é quando ocorre a independência do país. Por quê? Porque é um período marcado, né, pelas práticas do artesanato e pela uma indústria muito rarefeita, uma indústria doméstica, né? Sobretudo a indústria de fundo de quintal. Então, a indústria praticamente não tinha um peso na economia, não tinha um porte que ela tem hoje, no que diz respeito à estrutura e infraestruturas. Então, nesse período de 1500, né, até 1822, que marca em 1822 a independência do país, nós temos no Brasil um caráter da economia sustentado na agroexportação. O Brasil produzia produtos de maior valor agregado, visando o mercado internacional, né, para favorecer a sua balança comercial. Então, nesse período aqui que a gente considera, né, uma primeira análise, né, do processo de surgimento da indústria, mas assim, os primeiros traços da indústria no Brasil, nós temos, por exemplo, uma caracterização de país em que era proibido a instalação, né, de estabelecimentos comerciais, né, que concorresse com a metrópole portuguesa. Então, indústria no Brasil era proibido até 1822, para se evitar que essa indústria pudesse concorrer com os produtos, né, de Portugal. Bem, havia uma exceção para isso, que eram os produtos, né, que tinham muita importância na época, como o açúcar, a principal mercadoria no Brasil, já desde a sua colonização até por volta de 1500, bem como para tecidos grosseiros, que eram tecidos, né, muito utilizados para a produção de vestimenta para os escravos africanos, né? E outros produtos como o tabaco também, né, que tem uma origem vindo da cana de açúcar. Então você tem uma indústria doméstica sem grande impacto no cenário brasileiro, né, em função das restrições em que a coroa portuguesa obrigava, né, as limitações do desenvolvimento da indústria no país. Bem, se a gente está analisando aqui esse cenário histórico, então até por volta de século XIX, né? Então eu citei já até entre 1500 e 1822, então considerando já esse cenário do século XIX, o Brasil era marcado por um verdadeiro arquipélago econômico. Por que essa expressão arquipélago econômico? Porque as atividades econômicas que se desenvolviam no país, elas se desenvolviam de forma muito fragmentada. Não havia uma articulação dessas atividades, das regiões e dessas atividades no território brasileiro. Então nós tínhamos, por exemplo, a pecuária sendo desenvolvida no Nordeste, tá? E em outras regiões, como no Centro-Oeste, mas sem nenhuma articulação. A cana, que era produzida nessa região aqui, ó, do litoral nordestino e também do litoral, ou trechos aqui da região sudeste, então sem articulação nenhuma também no que diz respeito às trocas comerciais desses produtores, e outras atividades como as drogas do sertão, que se desenvolveu aqui na região da Amazônia. Então, droga do sertão
látex das seringueiras, castanheiras, cravo, pimenta da Índia, tá? Corantes. Então são esses produtos do extrativismo. Tá? Tivemos também a exploração, né, das pedras preciosas, como ouro e diamante, na região centro-oeste e na região sudeste destaca o estado de Minas Gerais, bem como também o café. Né? O café foi um produto que surge no século XIX e aí ele ganha muita importância no mercado internacional, tá? E essa importância dura até o século XX, meados do século XX. Então nós tínhamos esse cenário geral da economia brasileira pautado em vários produtos, né, que nos marcaram um verdadeiro ciclo econômico, né, no país, mas que eles não mantinham uma integração, esses produtos não mantinham uma integração, uma inter-relação, por exemplo, econômica, de fortalecimento da nossa economia. Então, cada região, cada estado tinha o seu produto, né, explorava, produzia e comercializava, por exemplo, com o mercado internacional, principalmente. Bem, um primeiro surto, né, uma primeira fase, né, de difusão da indústria no Brasil, ela vai ocorrer no século XIX. Então, isso por volta de 1840 até 1930. Então, marca um período, no caso especificamente já esse período de 1840 até 1930, um período de independência da nossa política nacional. Né? Por quê? Porque em 1822 nós temos a independência do Brasil. Né? Então, essa fase de surto, né, primeiro surto da indústria no Brasil, é marcada por vários aspectos. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, havia taxação de produtos importados. Então, pagava-se elevadas taxas, né, para a entrada de produtos industrializados no Brasil. Se um produto era similar a um produto nacional, essa taxa chegava a 60%. Se não era similar, ou seja, se não tinha produto igual aqui no Brasil, comparado com um produto importado, então esse tributo, né, de taxação era em torno de 20%. Então isso aqui foi a Lei Alves Branco, né, de 1844. Alves Branco era um político. Um outro problema era uma balança comercial, né, e o câmbio, que eram deficitários, eram fragilizados. Ou seja, a nossa moeda e a nossa balança comercial, elas dificultavam as importações. Tá? Então, por exemplo, o nosso produto, os nossos principais produtos tinham caráter agrícola, que tinha pouco valor no mercado internacional. Tá? Então, se tinha pouco valor no mercado internacional, os preços dos produtos que entravam aqui, tá? Nós tínhamos pouca dificuldade de importar mais esses produtos, em função que os produtos nacionais, quando comercializados com a balança internacional, ou seja, com o mercado internacional, eles não tinham maior valor agregado. Né? Então, isso também era uma questão que impedia muito o aumento das importações. Tá? Então, nós tínhamos aqui no Brasil produções internas de matérias-primas. Né? Isso facilitou também já o aproveitamento dessas produções, dessa base de matérias-primas, né, por exemplo, na mineração, na agricultura, para um início já de processamento. Né, porque eu estou considerando aqui o período que vai do século XVIII ao século XIX. Há também um movimento de expansão do mercado interno, né, porque você já tem essas mudanças também de exploração maior dessas matérias-primas. Tá? Em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, né, que começou a restringir o trabalho escravo no Brasil. Então, essa Lei Eusébio de Queiroz ele proíbe o tráfico de escravos africanos para o país. Tá? Então, o dinheiro ou seja, o capital que era empregado nas lavouras, né, por exemplo, de café, que nós temos aqui, ó, produção de café, colheita de café, esse capital agro, né, exportador, ele passa a ser canalizado para a indústria, né, para o fortalecimento, a difusão da indústria. E também você tem a substituição do trabalho escravo já em 1888, né, que caracteriza o ano da abolição do trabalho escravo no Brasil. Você tem a substituição desse trabalho escravo pelo trabalho de imigrantes europeus. Né? Então, esse trabalho de imigrantes europeus é um trabalho assalariado.
Então isso, né, passa depois a favorecer o consumo dos produtos nacionais, né, e logicamente impulsiona também a nossa indústria. Então as primeiras indústrias nesse período são indústrias têxteis, né, de alimentos, indústria de químicos, tá, madeireiros, né, de tecidos, né, no caso confecções. E vão se destacar principalmente os estados do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo como os principais centros de produção. Um segundo surto, ou uma segunda fase importante de análise do processo de industrialização no Brasil, leva em consideração o período já a partir da Primeira Guerra Mundial, né, que ocorreu de 1914 a 1918. Até porque a guerra ela restringe a produção industrial, na Europa principalmente, e faz com que países como o Brasil passem a abastecer a Europa de produtos, sejam eles produtos da terra, né, como os produtos agrícolas, ou produtos semi-processados, né? Então isso favoreceu a balança comercial brasileira nesse período e pós Primeira Guerra Mundial. Então, essa fase ela é caracterizada principalmente pela redução das importações, tá, e aumento da produção nacional, tá, pelo surgimento de ramos, segmentos industriais importantes, como a indústria das carnes, ou seja, a indústria de alimentos, então frigoríficos, tá, a própria agroindústria, a metalurgia, a mecânica pesada, a indústria de, por exemplo, de calçados, a indústria de roupas, as indústrias têxteis em gerais, a indústria de fumo, de móveis, né? Então essas indústrias tiveram uma ascensão, né, já nesse período. E também o fortalecimento, né, e surgimento, aliás, das associações e sindicatos de trabalhadores. Então aqui você já tem o surgimento, né, o fortalecimento dessas associações em busca dos direitos dos trabalhadores, como nessa imagem aqui, né, que está sendo representada, né, a organização sindical dos trabalhadores em busca dos seus direitos, né. Bem, o que marcou muito esse momento foi, para a difusão da indústria, foi a substituição das importações, ocorrido principalmente já a partir de 1930. Porque um ano antes, em 1929, ocorreu o crash, ou seja, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Essa quebra da Bolsa, que trouxe uma crise internacional no mundo e também no Brasil, ela foi resultado, primeiro, da falta de uma regulamentação da economia norte-americana, no que diz respeito aos investimentos nas bolsas de valores, tá? As ações que são empregadas nas bolsas de valores, e o crédito bancário, que era ofertado para investidores, né? Então, muitas pessoas não pagaram os bancos, né? Então muitos bancos faliram porque não foram saldadas as dívidas, bem como também houve uma superprodução, né, nos Estados Unidos, em todos os setores, porque a economia americana vivia seu ápice de produção após a Primeira Guerra Mundial. Então, associada a essa falta de regulamentação, essa superprodução, pouco consumo, né, porque as pessoas estavam endividadas, tá? E várias empresas começaram a quebrar em função, sobretudo, do aumento da inflação, né, no país. Então, isso impactou, por exemplo, nessa crise já a partir de 1929. Né? Então, como é que essa crise de 29 atinge o Brasil? Ela atinge exatamente os produtores de café, que era o principal produto no Brasil. Tá? Então, inclusive, era dominado por São Paulo, né, e Rio de Janeiro, o café, e tinha também os produtores de leite. Então, aquela famosa disputa café com leite, né, disputa política, né, nacional. Então, eles foram atingidos diretamente pela crise lá dos Estados Unidos. Tá? Com a crise, foi reinvestido o dinheiro do café e de outros produtos da terra nas atividades industriais no Brasil. Então, eles converteram o dinheiro que era empregado nas lavouras para a produção industrial. Então, você tem uma transição desse capital agrário para o capital industrial. Tá? Ou seja, os investimentos que eram empregados na agricultura agora passam a ser direcionados para o desenvolvimento e a consolidação da indústria. Também foram importantes o quê? O êxodo rural, de uma forma ou de outra, foi importante, porque a indústria surgindo, as pessoas passam a abandonar o campo, né, buscando emprego nas cidades.
Então, isso aumenta a população nas cidades, ou seja, aumenta a urbanização, e ao mesmo tempo também passa a oferecer um mercado consumidor, porque as pessoas que saíram do campo e conseguem ocupações, né, na indústria, né, e nos setores vinculados à indústria, no caso, na parte urbana, no espaço urbano, essas pessoas passam a ser assalariadas e a consumir os produtos industrializados. Também foi fundamental o investimentos em infraestruturas, né, como por exemplo ferrovias. Para quê? Para o escoamento da produção. E onde concentrou essas ferrovias? Na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então isso aumenta a imigração, tá? Não só a imigração de pessoas vindo de outros países para o Brasil, e se destaca, por exemplo, os italianos, os alemães, os eslavos, né, que ocuparam principalmente a região sudeste e sul do Brasil, como também um processo de migração interna, né, no próprio território brasileiro. Pessoas saindo, por exemplo, das regiões nordeste ou da região nordeste indo para a região sudeste do Brasil. Então, o capital disponível para a indústria, né, ele era oriundo de várias fontes, como por exemplo a cafeicultura, né, aquela transição do capital agrário para o capital industrial. Tá? Então, a base do café, do capital do café, foi fundamental para o desenvolvimento da indústria. Tá? E nós temos também a participação de capitais internacionais, de investidores internacionais, bem como também de investidores nacionais, banqueiros, né, fazendeiros, né, e outros comerciantes que passaram a investir também no desenvolvimento do setor industrial no Brasil. Inclusive também o Estado, o governo, passou a investir em setores estratégicos, né, da indústria para a difusão maior de segmentos industriais, tá? Que a gente vai ver já já. Então isso, né, facilita uma difusão do mercado interno. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a Segunda Guerra Mundial também você tem uma Europa entrando em crise, o desabastecimento atinge a Europa, e aí o foco da indústria na Europa é voltado para a guerra. Então, os produtos brasileiros industrializados, né, já para aquela época, passam também a ser exportados para a Europa, principalmente. Tá? Então, também foi um fator muito importante para a difusão da indústria já por volta dos anos 40, 50. E aí, falando, por exemplo, de projetos políticos, né, que foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria, a gente começa também a analisar os governos, né, que foram importantes nesse processo. Então, nós temos, por exemplo, o governo Getúlio Vargas, num primeiro momento, né, de 30 até 1945. Então, o Getúlio Vargas ele tinha um caráter muito nacionalista nas suas ações políticas, né, e ideológicas também. Então, ele foi responsável pela instalação da infraestrutura necessária para a difusão da indústria. O que é essa infraestrutura? Por exemplo, a constituição, a criação de uma base de produção industrial com a instalação de uma companhia siderúrgica nacional, ou seja, uma indústria pesada, né? Então ele instalou, por exemplo, as primeiras indústrias, ou a primeira indústria da siderurgia nacional, porque você tem essa indústria de base. Então, a partir dessa indústria de base, você oferece, disponibiliza matérias-primas para outras indústrias processadoras, como, por exemplo, a indústria de eletrodoméstico, de automóveis e assim por diante, né? Então, por exemplo, ele criou a Vale do Rio Doce, né? Isso durante o seu primeiro mandato, né? de 1930 até 1945, tá? Ele criou também um Conselho Nacional de Economia, né, que ele era responsável em regular, ou seja, em organizar, em acompanhar, em restringir as atividades econômicas no país. Então ele tinha esse controle da economia. Em 45 ele cria uma fábrica nacional de motores e a primeira companhia hidrelétrica, né, que é a hidrelétrica do São Francisco. Atualmente nós chamamos de Chesf, né, a companhia do Vale do São Francisco e também do Rio Parnaíba, atualmente. Tá? Então, essas estruturas, essas infraestruturas foram fundamentais para dar as bases do desenvolvimento da indústria no Brasil. Logicamente que, pelo aspecto nacionalista, ele restringiu as importações, né? Ou seja, os produtos estrangeiros receberam
restrições para a entrada no Brasil, até porque ele taxou, ou seja, tributou de forma bastante elevada a entrada de vários produtos para evitar uma concorrência com os produtos nacionais. Outra coisa interessante foi a promulgação das leis trabalhistas. Então, a consolidação das leis trabalhistas ocorreu em 1943. O que significou isso? O reconhecimento do trabalho assalariado, o reconhecimento para o trabalhador do pagamento de férias, 13º. Então isso foi importante em termos de avanço nas relações de trabalho. Já no governo do Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que foi de 46 a 1950, o Gaspar ele reequipou os estabelecimentos, por exemplo, com importação de motores, de tornos, equipamentos e máquinas, ou seja, matérias-primas e minerais, ou seja, equipamentos e instalação de indústrias também de base para a difusão de outras indústrias processadoras. Então, ele focou sobretudo em setores como saúde, alimentação, transporte, energia, com projetos de desenvolvimento voltados para esses segmentos. Porque se eu foco, por exemplo, se eu invisto no setor de saúde, logicamente que a indústria da saúde vai ser beneficiada com a produção de vacinas, a produção, por exemplo, de medicamentos, a produção de todo um aparato ligado à indústria da saúde. E também investimentos em rodovias. Então, aqui você já tem várias rodovias, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, que passa a ser beneficiado para favorecer a indústria. Aí nós temos o segundo momento, o segundo governo Getúlio Vargas, que é de 51 até 54. Tá? Ele mantém aquele caráter nacionalista, de defesa, por exemplo, da indústria nacional, de impedimento das importações, via taxação mesmo, tributação de produtos, de algumas mercadorias. Aí ele cria a Petrobras, que é muito importante para o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. E ele cria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para financiar as atividades industriais, principalmente financiar empresas privadas do ramo industrial.